Fala, família! E aí, como vocês estão? Sumiram aqui no canal por motivos de Baby Monteiro na área, né? Depois que o Baby Monteiro chegou, a gente voltou nossa atenção toda pra ele, principalmente nos primeiros dias, né? Mas tô voltando aos poucos aqui pra falar com vocês. Sei que muitas pessoas tiram dúvidas e falam comigo lá sobre essa questão, né, de como que é a maternidade aqui em Portugal. E para quem é novo aqui nesse canal, eu sou a senhora Monteiro, da família Monteiro pelo Mundo. Quem não nos segue lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, enfim, passa a seguir a gente lá, tá aqui nossa arroba. Para quem não sabe, a gente acabou de ter neném aqui em Portugal. Vou falar um pouquinho hoje nesse vídeo do terceiro trimestre, que ficou faltando aqui pra vocês, porque eu já fiz o primeiro trimestre, o segundo trimestre e ficou faltando esse terceiro trimestre que eu prometi e não vim aqui pra falar pra vocês. E aí, meus amigos, estamos aqui. Então, mesmo aqui gripada, né, constipada, como diz aqui em Portugal. Gripada é a mesma coisa de constipada aqui. No Brasil constipada é outra coisa, né? Enfim, estou aqui porque eu não quero adiar mais esse vídeo. Vou falar um pouquinho de como que foi o terceiro trimestre de gestação aqui em Portugal. E no próximo vídeo eu vou falar como foi o meu parto, né? Vou falar um pouco... Vou dar um relato de parto aqui pra vocês no próximo vídeo. Graças a Deus, a gestação do Davi foi bem tranquila, né? Não tive nenhuma complicação em relação à pressão, diabetes e tudo. Graças a Deus foi... Eu acho que ainda foi mais tranquilo do que a do João Lucas. Porque na do João Lucas, pra quem sabe, eu tenho um filho já de 6 anos. E no do meu primeiro filho, eu ainda, no final da gestação, ainda quis ter uma pressãozinha ali, começou a ficar um pouco alta, mas logo eu já tive o neném, né? Na minha última consulta, que foi 2 ou foi 3 dias antes de eu ter o neném, o João Lucas, eu tive essa pressão alta e tal, a doutora pediu para eu ter um certo cuidado e tal, mas logo o João Lucas nasceu. Então eu liguei muito a retenção de líquido mesmo, sabe? Eu tive muita retenção de líquido, principalmente do 7º mês pra frente. No do Davi eu não tive nada disso, graças a Deus. Não enchei nada. A perna ficou bem de boinha. Mas contar aqui um pouquinho pra vocês como que foi, porque no terceiro trimestre, a gente ficou mais, digamos, apreensivos, né? A gente crê em Deus, num Deus que providencia a melhor forma pra gente, tem um porquê de tudo acontecer na nossa vida, né? Tanto coisas boas como coisas ruins. Mas a gente fica apreensivo, né? Como seres humanos falhos, que infelizmente porque o neném tava na posição sentada. A gente ficou naquela, né? Toda consulta que a gente ia, a gente ficava na espera. Será que ele já virou? Será que ele já encaixou a cabecinha lá e tal? Mas ele não ficava na posição cefálica. E acabou que ele realmente ficou até o final da gestação, sentado. E a gente colocou nas mãos do Senhor. Nossas orações eram para Deus fazer da forma que ele quisesse. Se for para ele vir parto normal ou cesariano, meu primeiro filho foi parto normal, né? Então eu queria muito que o segundo fosse parto normal também, porque eu sei do quanto foi favorável, o quanto é favorável tanto para o bebê como para a mãe em relação à saúde, à imunidade, enfim, tem muitos pontos positivos. Que desde quando eu tive o João Lucas, desde que eu fiquei grávida do João Lucas, do meu primeiro filho, eu já pesquisava muito e sempre quis parto natural, né, parto normal. Justamente pelos benefícios que traz, tanto para a mulher como para o neném. O João Lucas, né, o meu primeiro filho, eu tive no Brasil. Aqui já é um pouco diferente, né? A gente não sabia como era a questão da saúde aqui em Portugal. Mas graças a Deus nós tivemos um acompanhamento muito, muito bom. Para quem não sabe, a gente tem número de utente já. E isso facilitou e muito todos os processos aqui. É por isso que uma das coisas que a gente indica muito é para quem tiver vindo para cá,
para Portugal, que procure vir com visto, né, da melhor forma, da forma correta que a gente chama, né, porque para se conseguir um número de utente já é difícil no normal. Imagina para quem não vem da forma correta, quem já tem um visto, que já vai receber uma residência mais rápido vindo com visto. A gente, graças a Deus, foi muito abençoado de ter esse acompanhamento, né, por ter número de utente. Para vocês terem noção, a gente era acompanhado tanto no hospital, né, na maternidade, hospital maternidade, como no centro de saúde. Eu tinha consulta todo mês não. Era um mês eu tinha consulta na maternidade, outro mês eu tinha consulta no centro de saúde. Então eu era muito bem assistida. E por que é tão importante a questão do número de utente? Tanto para você fazer exames de graça, né? Pelo SUS, que chama SNS, Sistema Nacional de Saúde. E você faz exames, consultas, tudo pelo governo. Então, faz a diferença você ter o número de utente, ter esse acompanhamento, ter esses benefícios de fazer exames e tudo mais de graça, né? E se você tá gostando desse vídeo, curte, comenta, compartilha com quem tem interesse de entender mais sobre essa questão de ter filhos aqui em Portugal, de como que é esse acompanhamento. Quem não assistiu ainda os 2 vídeos anteriores do primeiro trimestre, o segundo trimestre, vão lá assistir para vocês entenderem. Lá eu conto mais um pouco sobre esses primeiros trimestres, né? E assim, os médicos que eu fui acompanhada, assim, tanto no centro de saúde como na maternidade, foram muito maravilhosos, muito atenciosos, super cuidadosos. A minha doutora da maternidade, no final da gestação, ela ainda perguntou pra mim, né, a minha opinião, que pra quem não sabe, a gente teve aqui em Coimbra o neném, né, eu tive aqui em Coimbra o neném, e lá é um hospital maternidade universitário, né, que chama, que tem pessoas lá também pra aprender, enfim, aqueles hospitais universitários. E lá também faz parto pélvico. Eu só fiquei sabendo depois. Cara, tem uma maternidade que eu estava muito tendenciosa a ir, que era lá em... Esqueci o nome, Jesus. Eu vou colocar aqui escrito. Mas é muito... O hospital é referência em parto humanizado. Muito interessante. Eu acompanhei eles lá. Acompanho, na verdade, eles lá no Instagram, quem quiser seguir. Só é um pouco longe, fica mais pro lado do Porto, né, mais para cima. A gente fica mais central, né, no centro de Portugal, aqui em Coimbra. Então, ficaria o que? Mais de 1 hora daqui para a maternidade de lá. E eu estava bem tendenciosa a ir para lá. Só que, como o Davi não virou, né, não encaixou cefálico, ele continuou pélvico, sentadinho. Então eu vi que aqui em Coimbra, conversei com a doutora, e eu vi que aqui em Coimbra eu senti firmeza na doutora. Ela disse que fazia, que já não era a primeira vez que o neném ficava pélvico, e existia a possibilidade de ter o neném parto normal pélvico, o nenenzinho nascer de bunda. Então, eu preferi vir pra cá, porque eu vi que lá no outro hospital, caso o neném não virasse, eles não faziam parto pélvico. Iam levar logo pra cesariana. Não tinha a possibilidade. Eles não iriam arriscar fazer esse parto pélvico. Aí eu falei com a doutora. Falei, doutora, existe a possibilidade da gente esperar mais um pouco? Eu gostaria de que ele desse um sinal, de que o Davi desse um sinal de que tá pronto pra nascer. E ela falou, claro, a gente pode deixar... Isso foi na última consulta, né? A última consulta, acho que foi numa quarta. E ela falou assim, o que você acha da gente marcar pro dia 13, a cesárea? Mais pra frente, que aí a gente dá esse tempo pra ele mas eu acho muito provável ele nascer antes. Aí tá ótimo, pra mim dia 13 tá ótimo, coloca a cesariana dia 13, que eu também não quero colocar em risco a vida do meu filho, mas também eu queria que ele desse sinal de que queria nascer. E ela marcou e tudo a cesariana, e quando foi dia 8, ele nasceu, né? Graças a Deus, nasceu muito bem, nasceu sentadinho, foi parto normal, enfim, mas tem todo
uma técnica, né, para se ter. Depois que eu pesquisei muito e senti mais confiança, e depois que eu conversei com a médica, vi que ela realmente era confiante, que realmente já tinha acontecido partos pélvicos lá no hospital, eu quis tentar, né? Graças a Deus deu tudo certo. E é isso, pessoal. Tô aqui gripada, mas vim gravar pra vocês, porque eu não podia adiar mais. O neném já vai daqui a pouco fazer 3 meses. E eu tô falando do terceiro trimestre ainda pra vocês. Mas se vocês têm alguma dúvida aqui, pode comentar. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, realmente foi bem o básico que eu falei. Mas se alguém tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou fala lá com a gente nas redes sociais, no Instagram, tá bem? De vez em quando a gente abre lá a caixinha de perguntas. Na verdade, toda semana a gente abre. E continua no próximo vídeo. Semana que vem eu vou postar o relato de parto. Valeu? Até a próxima.